Olá a todos, aqui o pastor Paulinho do canal Ouvir pela Palavra. Estamos aqui de volta, para mais um vídeo. Eu quero agradecer vocês que têm comentado. Já quero pedir, vai aqui embaixo, clica aí para você curtir o nosso canal, para você nos seguir aqui no YouTube. Clique ali também no sininho que tem do lado, para você ser notificado cada vez que a gente colocar um novo vídeo aqui no nosso canal, tá bom? Também quero convidar você a conhecer o maior treinamento de professores de escola dominical do Brasil. Nós já temos recebido alguns feedbacks de alguns irmãos que já adquiriram o seu curso, o seu treinamento e tem dado esse retorno positivo de como esse material tem auxiliado na construção de uma melhor performance na questão das aulas, tá bom? Então, se você deseja conhecer, está aqui embaixo nos comentários desse vídeo, aqui na descrição desse vídeo. Eu vou deixar aqui o link para você conhecer esse grande trabalho que é o trabalho de treinamento de professores de escola bíblica dominical, tá bom? Já nos seguiu nas redes sociais? Ainda não? O que está esperando, tchê? Vai ali, coloca no Instagram, @ouvir pela palavra, e aí nos segue lá. Também na página do Facebook, facebook.com/ouvir pela palavra. Vou deixar aqui o link da página do Facebook para você ir lá e curtir a nossa página também, tá bom? Então, é sempre uma alegria, um prazer poder ter você aí conosco e aumentando essa rede a cada dia, que é a nossa rede social. Também quero agradecer, nós já estamos batendo quase a meta dos 500 inscritos, nós estamos por volta de 4 meses de canal e nós já estamos chegando à marca de 500 inscritos. Eu creio que até o final do ano a gente chega aos 1000, se Deus quiser. Me ajude aí compartilhando nas suas redes sociais esse vídeo. Compartilha aí, clica aí, compartilhar e coloca lá no seu Facebook, coloca lá no seu WhatsApp, compartilhe no WhatsApp com seus amigos, tá bom? Para que essa mensagem possa aí alcançar o coração de mais pessoas, tá bom? Então vamos lá. Hoje é a lição de número 5, falando acerca do avivamento e das missões na história da igreja. Nós vamos abordar esses dois temas, avivamento e missões. O que impulsiona as missões, obviamente que é o avivamento. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Então, o avivamento, o descer do Espírito e a manifestação do Evangelho a outras pessoas. Abacuque, capítulo 3, verso 2 é o texto áureo e é um texto muito conhecido. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. A oração de Abacuque para que a obra de Deus fosse, de certa forma, avivada, fosse, de certa forma, viva, no decorrer dos anos. Então, essa é a oração dele, que também deve ser a nossa. Os textos de referência da lição, o nosso comentarista colocou 2 Crônicas, capítulo 7, versos 12, 13, 14 e 15. Tá? Então, esse aí é o texto de referência. Deixa eu lembrar você que se você desejar o PDF dessa aula, coloca aí embaixo o seu WhatsApp ou o seu melhor e-mail, que eu vou mandar o PDF dessa aula gratuitamente para você, tá? Eu te envio isso gratuitamente. É só você colocar aí o seu número de WhatsApp e colocar também o seu melhor e-mail, tá bom? Então vamos lá. Abordando na prática esse tema, Primeiro a gente precisa compreender o que é avivamento. Segundo o dicionário Ousas, a palavra avivamento vem do cognato avivar, que significa tornar-se mais vivo, animar-se, tornar-se mais forte. E lá nesse contexto que nós vemos no textual de Abacuque, capítulo 3, a tradução da linguagem de hoje diz assim: Ó Senhor, ouvi falar do que tens feito e estou cheio de temor. Faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos.
mesmo que esteja irado, e tenha compaixão de nós. Então, o avivamento está ligado ao comprometimento com a palavra de Deus. Então, avivamento nada mais é do que reavivar, ou tornar vivo, né? Tornar uma vivência prática daquilo que se crê. Então, toda vez que oramos pelo avivamento, nós não estamos orando para que pessoas se explodam e que gritem, esperneiem, não. Nós estamos orando para que venha novamente a vida aquela que nós recebemos quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, dado o entendimento do que é o avivamento, nós podemos agora seguir na lição, né? Tendo essa compreensão de que avivamento é essa vida que volta. Os avivamentos da Bíblia. A Bíblia está repleta de referências acerca do avivamento, né? E ele está totalmente relacionado à volta, à submissão à vontade de Deus, a submissão à palavra de Deus. O avivamento está totalmente ligado à submissão das pessoas ao querer de Deus, né? Ao que ele determina, ao que ele coloca para nós. Então, nós vemos esses registros na Bíblia. Quando o povo larga os ídolos, quando o povo larga os seus feitos pagãos, quando o povo de Deus retoma a prática bíblica, quando há aquela conexão com o que Deus havia dito, sim, acontece no meio do povo o avivamento. Então é impressionante a gente observar isso na palavra de Deus, né? Então, esses são os avivamentos. A gente vê Deus falando com Ezequias, né? E Ezequias purifica o templo, os cultos são restabelecidos. Josias também faz o compromisso de obedecer os princípios de Deus, removendo as influências pecaminosas, não somente da sua vida, mas também da vida da nação. Então, a gente precisa entender que da nossa parte é necessário arrependimento e mudança de vida para que possamos experimentar o verdadeiro avivamento. Os avivamentos na história da igreja, né? Após a reforma protestante, a igreja possuía ainda muita liturgia romana, né? Aquela liturgia antiga. E depois, no seio da igreja, nesse período pós-reforma, foram se conduzindo então os cristãos para que realmente arrependessem dos seus pecados e vivessem de forma que testemunhassem publicamente o amor de Jesus. E esse grande avivamento, né, foi uma série de acontecimentos, né? Nós temos grandes nomes de avivalistas nesse período da história da igreja, como Jonathan Edwards, George Whitefield, né? Charles Finney, João Wesley, enfim, tantos quantos outros nomes expoentes desse período da igreja pós-reforma que trouxeram, de certa forma, esse avivamento para a igreja, para o povo de Deus, esse avivamento de restauração da comunhão de Deus com seu povo e do povo para com Deus. Agora, a história da igreja e missões, né? A gente sabe que a primeira obra missionária se deu por conta da igreja ser perseguida, né? Os irmãos em Jerusalém começaram a ser perseguidos e assim começaram a espalhar pelo mundo, né, da época, mudando-se, correndo daquelas perseguições, e o evangelho de Jesus começou a expandir de forma especial. Então, quem capacita a igreja para a obra missionária é o Espírito Santo de Deus, né? E
o Espírito Santo dirige, motiva, no sentido de que faz a igreja cumprir a missão do grande Ide de Jesus, né? Então, na igreja primitiva, nós já encontramos esse registro da obra missionária. Quando ali em Atos nós lemos que o Senhor diz para a igreja, né? Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Então Barnabé e Saulo, Paulo, né? Saem para anunciar a salvação. E depois, por conta de uma situação que eu creio que é do próprio exercício, Paulo e Barnabé têm, de certa forma, um desentendimento, no sentido de quem levar consigo, e aí os dois separam. Paulo não queria que o Barnabé levasse consigo aquele jovem, que agora me fugiu o nome dele, né? Mas isso era intento de Deus para que o evangelho fosse anunciado, e um partindo para um lado e outro partindo para o outro, né? Dois expoentes grandes, duas pessoas com grande personalidade, que foram usadas tremendamente por Deus para levar essa palavra, esse evangelho ali no seu mundo. Então, Marcos, lembrei do nome do rapaz, é o Marcos. Paulo não queria levar Marcos consigo e Barnabé queria, né? Então, mas aí depois Paulo vê que Marcos era uma pessoa temente a Deus, porque lá no finalzinho da carta que ele escreve a Timóteo, assim, traz Marcos, porque muito me é útil no ministério, né? Então o Marcos vem para estar com Paulo. Então nós vemos esse explodir da obra missionária na igreja primitiva, né? E depois vem a missão, né? A obra missionária na igreja pós-reforma, né? Lutero chegou a afirmar que a grande comissão foi dada somente aos apóstolos, mas aquela ideia inicial da reforma, que era o sacerdócio de todos os santos, fez com que a obra de Deus pudesse ser feita por qualquer um. Não precisava ser um sacerdote nomeado, alguém consagrado especificamente, alguém que tivesse uma nomenclatura, um cargo eclesiástico. Podia ser qualquer um dos cristãos que tivesse a sua comunhão com Deus, a sua vivência de fé e prática. Então, aí, a partir daí, mais cristãos envolvem na expansão do Evangelho, e a obra de Deus vai crescendo. A Bíblia e missões, né? Tem aqui o nome de um grande historiador chamado Latourette. Ele é do século XIX. E ele diz que esse período é caracterizado por grandes reavivamentos, onde notáveis homens de Deus estimulavam os fiéis à devoção pessoal, a uma vida piedosa e leitura da Bíblia. Com isso, nasceu dentro da igreja um ardor pela obra missionária, dando início às missões evangélicas na África, China, Índia, Austrália e Nova Zelândia. A obra missionária deve ser feita por todos conforme as palavras de Jesus de Marcos 16:15. Portanto, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E aí vem a pergunta de Deus: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, Isaías, né, escrevendo: eis-me aqui, envia-me a mim. O movimento pentecostal. O movimento pentecostal, ele tinha se arrefecido diante dos séculos e diante do secularismo da igreja, ali naquele período da Idade Média. A igreja ficou uma igreja secular. Então a chama do Espírito Santo ficou extinguida, apagada, e agora a gente vê a plenitude do Espírito sendo derramada novamente
sobre a igreja no século XX. O batismo com o Espírito Santo é uma obra distinta no processo da regeneração, na qual o crente em Cristo Jesus clama, pede, ora, intercede para que isso aconteça na sua própria vida, e Jesus faz essa obra batizando essa pessoa com o Espírito Santo. Esse batismo ocorre apenas uma vez só, né, na vida do cristão, e esse batismo vem no intuito de testemunhar com poder e retidão a obra de Cristo. Então, o batismo com o Espírito Santo, segundo aqui o comentarista no tópico 3.2, é um revestimento de poder. A palavra poder do grego dínamos dá origem a vários vocábulos no português, a saber, dínamo, dinamite, dinâmico, entre outros. Essa palavra está ligada diretamente ao poder como capacitação. Então, o batismo com o Espírito Santo, quando vem no cristão, não é apenas para ele dizer que ele é batizado com o Espírito Santo, ou para passar a ter certos direitos na comunidade, né? Para ser isso, para ser professor de escola dominical tem que ser batizado com o Espírito Santo. Aí tá, então agora eu posso fazer. Para ser consagrado a pastor, ao ministro, enfim, tem que ser batizado. Então eu vou orar para ser batizado com o Espírito Santo para eu ser pastor. Não. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder para o exercício da fé, para o exercício da cristandade, para o exercício da caridade, para o exercício do evangelho. Então, qualquer um cristão tem a necessidade de receber o batismo com o Espírito Santo, porque ele vai trazer essa nova veste, essa capacidade maior de Deus para nós vencermos as batalhas, as lutas que nós tivemos no nosso dia a dia, e também temos poder, autoridade, ainda mais para lutarmos contra os diabos, seus anjos, suas potestades, enfim, tudo o que é ruim. Então, o batismo com o Espírito Santo não é uma exigência para a salvação, mas é algo a mais que o cristão deve galgar, deve, vamos dizer assim, ter esse desejo, né? Ele tem que ter essa vontade de receber a presença do Espírito Santo. E aí o tópico 3.3, o nosso comentarista vai fazer uma abordagem acerca da Assembleia de Deus, especificamente, né? Em 1910, chega aqui no Brasil, em Belém do Pará, 2 missionários vindos dos Estados Unidos, que foram lá batizados com o Espírito Santo lá em Chicago, né? No ano de 1909, e eles eram suecos, Gunnar Wingre e Daniel Berg. E no dia 18 de junho de 1911, eles fundaram a Igreja Assembleia de Deus em Belém do Pará, na época chamada de Missão da Fé Apostólica. Em suas 2 primeiras décadas de formação, a igreja não teve assim uma formação teológica, né? Tal como ensino teológico, seminários, como uma prioridade básica. A prioridade era levar a mensagem pentecostal, o avivamento, né? Sendo um movimento essencialmente apostólico, concentrou todos os seus recursos na evangelização de um país cujo território era várias vezes maior do que a Europa ocidental. E a forma inicial do evangelismo dos missionários foi a ida aos territórios mais inóspitos da Amazônia, a pregação da palavra e disseminação da doutrina pentecostal, segundo Israel Araújo. Ele diz que o principal intento não era de apresentar notícia, e sim a divulgação doutrinária da obra do Espírito Santo. E aí esses 2 homens incendiaram o Brasil com essa mensagem, e hoje eu e você, nós temos a oportunidade de ter essa mensagem salvífica, cheia de poder e autoridade. Que o Senhor Jesus te abençoe. Um beijo no seu coração. Não se inscreveu? Clica aqui para você se inscrever no meu canal. Compartilha nas suas redes sociais. Clica aí para você ser notificado quando eu colocar um vídeo aqui. Também quero pedir para você, compartilha.
WhatsApp, Facebook, Twitter, tudo que você tiver de rede social, compartilha esse vídeo aqui. Quer o PDF dessa aula? Deixa o seu WhatsApp, o e-mail que eu mando. Se você chegou até o final aqui, coloca aí, eu cheguei, tá bom? E o treinamento para professores dominical está aqui na descrição.